João irrompeu pela porta da casa familiar em Lisboa, o rosto vermelho de fúria, enquanto o pai, António, gritava atrás dele: "Você é um fardo para esta família, um erro da natureza por causa dessa porcaria de ser gay." As palavras ecoaram como um tiro, e no dia seguinte, João, dono legal da propriedade herdada da avó, assinou os papéis para vendê-la, deixando os pais sem teto e sem herança. O choque se espalhou como fogo, transformando uma discussão em uma guerra que abalaria todos. Naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, João sentou-se sozinho no pequeno apartamento alugado no Bairro Alto, o coração apertado como se estivesse sendo esmagado por uma mão invisível. Ele havia crescido naquela casa antiga em Alfama, com suas paredes de azulejos desbotados e o cheiro de sardinha grelhada que impregnava as ruas estreitas. Mas agora, tudo aquilo parecia um passado distante, um sonho que se dissolvia na realidade cruel. António, seu pai, um homem conservador de 55 anos, operário aposentado da construção civil, sempre fora rígido, moldado pela ditadura salazarista que ele ainda elogiava em conversas com amigos no café. A mãe, Maria, 52 anos, dona de casa devota à igreja, tentava mediar, mas seu silêncio cúmplice doía mais que as palavras do pai. João se lembrava do dia em que se assumira, aos 22 anos, durante um jantar de família. Ele havia planejado tudo, palavras cuidadosas, explicações sobre amor e identidade. Mas António explodira, batendo na mesa e declarando que isso era uma doença, uma vergonha para o nome da família. Maria chorara, pedindo que ele rezasse para se curar. Desde então, as tensões cresciam como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. João trabalhava como professor de história em uma escola secundária, onde via jovens lutando com as mesmas dúvidas que ele tivera. Foi ali que conhecera Miguel, um colega de 28 anos, professor de artes, com sua energia vibrante e olhos castanhos que pareciam ver através das máscaras. Miguel fora o primeiro a fazer João se sentir normal, amado sem condições. Eles se aproximaram durante um projeto escolar sobre a Revolução dos Cravos, discutindo liberdade e direitos. Uma noite, após um copo de vinho no mirador da Senhora do Monte, Miguel confessara seu amor, e João, tremendo, retribuíra. Mas manter o relacionamento em segredo era exaustivo. António desconfiava, fazendo comentários sarcásticos sobre amigos muito próximos. A pressão familiar se intensificava, casamentos arranjados sugeridos, netos esperados. João sentia o peso da tradição portuguesa, onde a família era sagrada, mas só se você se encaixasse no molde. Naquela manhã fatídica, tudo desmoronara. João chegara em casa para uma reunião familiar, esperando discutir finanças, a casa precisava de reformas, e ele, como herdeiro único da avó falecida, gerenciava as contas. Mas António o confrontara com uma foto roubada do celular de João, mostrando ele e Miguel de mãos dadas. "Você acha que pode trazer essa imundície para cá? Você é um fardo, João. Um peso morto que arruína tudo." As palavras cortaram fundo, e quando anos de rejeição sutil. João, em um impulso de raiva e dor, retrucara: "Então, se sou um fardo, porque vocês ainda moram na casa que é minha." E saiu batendo a porta. Horas depois, no escritório de um advogado amigo, João assinou o contrato de venda. A casa valia uma fortuna no mercado imobiliário lisboeta, inflado pelo turismo. Ele pensara em tudo, o dinheiro o ajudaria a começar uma nova vida com Miguel, talvez em Porto, longe das sombras do passado. Mas a decisão não fora fácil. Naquela noite, deitado ao lado de Miguel, que o abraçara forte, João questionara: "E se eu estiver errado? E se isso destruir tudo?" Miguel respondera: "Você não é um fardo, amor. Você é livre." Mas a liberdade tinha um preço. Os dias seguintes foram um caos. Maria ligou chorando, implorando que ele reconsiderasse. "É a nossa casa, filho. Onde vamos morar?" António, furioso, ameaçou processá-lo, mas o advogado confirmara: a avó deixara tudo para João, prevendo talvez as tensões familiares. Amigos dividiram-se, alguns aplaudiram sua coragem, outros o chamaram de egoísta. Na escola, rumores se espalharam, e João enfrentou olhares julgadores de colegas conservadores. Miguel o apoiava, mas confessava suas próprias dúvidas: "E se isso nos separar? Sua família é parte de você." João mergulhava em conflitos internos. Caminhando pelas ruas de Chiado, ele se perguntava se a vingança valia a pena. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, casamento gay legal desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo e catolicismo conservador. Ele via casais heteros de mãos dadas sem medo, enquanto ele e Miguel hesitavam em público. A decisão de vender a casa era um ato de rebelião, mas também de autodestruição. Ele sacrificava laços de sangue por amor. As noites eram insones, preenchidas por memórias, brincadeiras de infância com o pai no Tejo, missas com a mãe na sede de Lisboa. Uma semana após a venda, o comprador, um investidor estrangeiro, exigiu a desocupação imediata.
António e Maria arrumavam caixas em pânico, mudando-se para um apartamento minúsculo em Benfica, alugado com economias escassas. João os visitou uma vez, mas António os expulsou. Saia daqui, traidor. Maria, entre lágrimas, sussurrou: Porquê, filho? Por causa dele. João saiu destruído, questionando se o amor por Miguel justificava tanta dor. Miguel, por sua vez, enfrentava suas batalhas. Filho de pais liberais em Coimbra, ele nunca escondera sua orientação, mas ver João sofrer o abalava. Eu te amo, mas isso está nos consumindo, disse ele uma noite, após uma discussão sobre o futuro. João temia que Miguel o abandonasse, sentindo o peso da escolha. A tensão crescia, e João começava a duvidar: era ele o vilão da história? Enquanto a chuva fina caía sobre as calçadas de Lisboa, João observava da janela do apartamento como a vida seguia seu curso indiferente. 2 meses haviam passado desde a venda da casa, e o dinheiro estava na conta, mas o vazio no peito persistia. Ele e Miguel planejavam a mudança para Porto, onde Miguel conseguira um emprego em uma galeria de arte. João, demitido da escola após um escândalo, pais conservadores reclamaram de um professor gay influenciando crianças, buscava vagas como historiador freelance. A liberdade sonhada tornara-se um fardo novo. António, agora em Benfica, amargurava a perda. Aos 55, com saúde frágil após anos de trabalho pesado, ele via a casa como símbolo de estabilidade. Aquele ingrato nos jogou na rua por causa de um capricho, resmungava para Maria, que a sentia em silêncio, mas internamente questionava o marido. Ela começara a frequentar um grupo de apoio na paróquia, onde mães de filhos LGBT compartilhavam histórias. Pela primeira vez, Maria ouvia sobre aceitação, sobre amor incondicional. Talvez tenhamos errado, pensou ela, mas o orgulho a impedia de admitir. João recebia mensagens anônimas de ódio nas redes sociais: traíste tua família, seu pervertido. A sociedade portuguesa, dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural, o julgava. Em uma entrevista para um blog local sobre direitos LGBT, ele desabafou: meu pai me chamou de fardo. Vendi a casa para provar que não dependo de quem me rejeita. O texto viralizou, dividindo opiniões. Alguns o viam como herói, outros como vingativo. Miguel, tentando manter o equilíbrio, organizava jantares com amigos solidários. Mas as rachaduras apareciam. Uma noite, após uma briga sobre finanças, o dinheiro da casa era de João, mas Miguel sugerira dividi-lo. Ele confessou: sinto que estou no meio de uma guerra que não é minha. João, defensivo, retrucou: você disse que me apoiava. A discussão escalou, e Miguel saiu, passando a noite em um hotel. João, sozinho, chorou pela primeira vez em anos, questionando se o amor resistiria. Maria, impulsionada pelo grupo de apoio, decidiu confrontar António. Nosso filho não é um erro. Ele é gay, e isso não muda quem ele é. António explodiu: você enlouqueceu. A igreja diz que é pecado. Mas Maria persistiu: a igreja também fala de perdão. Pela primeira vez, uma fresta se abria no casamento deles. António, isolado, começou a beber mais, remoendo o passado. Ele se lembrava de João criança, correndo nos jardins do castelo de São Jorge, e se perguntava onde errara. João, em uma terapia recomendada por Miguel, explorava seus traumas. O terapeuta, um homem de 40 anos em Lisboa, o ajudava a dissecar as camadas, o medo de rejeição, a raiva internalizada. Vender a casa foi uma decisão impulsiva ou necessária? João respondia: as duas coisas. Eu queria machucá-los como eles me machucaram. Mas o custo era alto, sonhos de reconciliação evaporavam. Um dia, em um café no Rossio, João encontrou um antigo amigo da família, que o alertou: seu pai está mal, João. A mudança o quebrou. Culpa o invadiu. Ele ligou para Maria, mas ela atendeu fria: você nos destruiu. João desligou, tremendo. Miguel, ao voltar, o consolou, mas a tensão persistia. Eles fizeram amor pela primeira vez em semanas, mas era mecânico, sem a paixão de outrora. A alta-trão veio quando António sofreu um infarto. No Hospital Santa Maria, Maria chamou João. Ele correu para lá, coração acelerado. Vendo o pai frágil na cama, tubos e monitores, João sentiu um misto de raiva e pena. Pai, eu. António o interrompeu fraco: porquê, filho? Por que nos tirou tudo? João respondeu: porque você me tirou a mim mesmo. Maria chorava ao lado, e Miguel esperava no corredor, dividido entre apoiar João e respeitar a família. Após a alta, António recusou ver João. Maria, porém, marcou um encontro secreto. Em um banco no Jardim da Estrela, ela confessou: eu errei, filho. Mas você também. Vender a casa foi cruel.
João admitiu, eu estava ferido. Eles choraram juntos, um primeiro passo. Mas António, teimoso, planejava uma vingança, contestar o testamento da avó no tribunal, alegando manipulação. João, sabendo disso, consultou o advogado. É fraco, mas pode arrastar. O estresse o consumia, e Miguel, sobrecarregado, sugeriu uma pausa, preciso de espaço. João, devastado, concordou. Sozinho novamente, ele caminhava pelo Tejo, questionando todas as escolhas. A sociedade o aplaudia online, mas o preço pessoal era imenso. Os meses se arrastavam como névoa sobre o Douro, mas João permanecia em Lisboa, adiando a mudança para Porto. Miguel partira temporariamente para Coimbra, visitando os pais, e o silêncio entre eles crescia como um abismo. João trabalhava em artigos freelance sobre história LGBT em Portugal, desde os tempos da Inquisição até à atualidade, canalizando a dor em palavras. Mas cada texto o lembrava de sua própria hipocrisia, pregava aceitação, mas sua família estava em ruínas. António, recuperado do infarto, obcecava-se com o processo judicial. Contratou um advogado barato, alegando que a avó fora influenciada por João em seus últimos dias. Maria tentava dissuadi-lo, isso só vai piorar tudo. Mas António, amargo, respondia, ele nos traiu primeiro. A audiência foi marcada para 3 meses depois, e a notícia chegou a João via Maria, que agora se comunicava em segredo. João, angustiado, procurou Miguel. Em uma chamada de vídeo, ele implorou, volte, amor. Eu preciso de você. Miguel, hesitante, confessou, estou confuso. Sua decisão nos mudou. Eu te amo, mas e se isso for tóxico? João sentiu o chão sumir. Ele se via como o vilão, sacrificara tudo por orgulho. A pressão social pesava, amigos gays o elogiavam pela coragem, mas ele questionava se era apenas vingança. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, João marchou sozinho, bandeiras arco-íris tremulando. Ali, ouviu histórias semelhantes, pais rejeitadores, lares perdidos. Uma jovem trans compartilhou, eu cortei laços e renasci. Mas João duvidava, renascer significava destruir o antigo. Após o evento, ele bebeu em um bar gay no Príncipe Real, flertando inocentemente com um estranho, mas parou, culpado por Miguel. Maria, evoluindo, leu livros sobre orientação sexual, recomendados pelo grupo de apoio. Ela confrontou António novamente, nosso filho não escolheu isso. Nós escolhemos rejeitá-lo. António, pela primeira vez, vacilou, e se eu estiver errado? Mas o orgulho o impedia. Ele viajava para o Alentejo, visitando parentes conservadores que o incentivavam, lute pela herança. João, em terapia, explorava camadas mais profundas, o misto de amor e ódio pelo pai, a busca por validação. Eu vendi a casa para me libertar, mas ainda estou preso. O terapeuta sugeriu uma carta para António, mas João hesitava. Em vez disso, ele escreveu um artigo anónimo para um jornal, descrevendo o conflito. Em uma sociedade que evolui, famílias ainda se destroem por preconceito. Miguel retornou a Lisboa inesperadamente, batendo na porta de João. Eles se abraçaram, lágrimas misturadas. Eu errei em ir embora, disse Miguel. Mas precisamos conversar. Sentados na varanda, eles dissecaram, João admitiu impulsividade, Miguel confessou medo de compromisso. Eles decidiram tentar de novo, mas com terapia de casal. A reconciliação era frágil, como porcelana rachada. A audiência judicial aproximava-se. João preparava defesas, provando a sanidade da avó. Maria, dividida, testemunharia. Ela ligou para João, eu vou falar a verdade. António, sabendo, brigou com ela, você me trai. O casamento deles balançava, e quando o drama de João? No dia da audiência, no Tribunal de Lisboa, tensões explodiram. António, no banco, olhou João com ódio. O juiz ouviu argumentos, o testamento era claro. Maria, chamada, hesitou, mas disse, minha mãe deixou para João porque confiava nele. Nós erramos em rejeitá-lo. António ficou atonito, sentindo traição dupla. O juiz indeferiu o pedido, confirmando a venda. Após, no corredor, António confrontou Maria, você escolheu ele. Ela respondeu, escolhi o certo. João, vendo a cena, aproximou-se, pai, podemos falar. António virou as costas, saindo sozinho. Maria abraçou João, dê tempo. Miguel, esperando fora, consolou João, um passo de cada vez. Mas a vitória era amarga. João questionava, o certo era relativo. Ele ganhara a casa, mas perdera o pai. Noites de insônia voltaram, e Miguel notava a distância crescente. Você se arrepende? João respondia,
Não sei. Uma traição inesperada veio, um primo distante, incentivado por António, vazou detalhes pessoais para a imprensa sensacionalista. Filho gay vende casa familiar por vingança. João enfrentou assédio, perdendo freelances. Miguel, protetor, brigou com jornalistas, mas o stress o separava novamente. João, no limite, decidiu confrontar António. Em Benfica, bateu na porta. António abriu, surpreso. O que quer? João, paz. Eles sentaram, e pela primeira vez, conversaram honestamente. António admitiu medos, crescia em um tempo diferente. João, mas o tempo mudou. Lágrimas caíram, mas reconciliação. Ainda distante. Com o inverno chegando, o frio de Lisboa penetrava os ossos de João, assim como as dúvidas. A vitória judicial não trouxera paz, ao contrário, ampliara o abismo. António, humilhado, isolou-se, recusando contato. Maria mediava, visitando João secretamente, trazendo pastéis de nata como oferta de paz. Seu pai é teimoso, mas ama você, dizia ela. João duvidava, amor condicional era amor. Miguel e João frequentavam terapia de casal, desvendando padrões. Miguel confessava, sinto que sou secundário nessa saga familiar. João prometia priorizá-lo, mas ações falhavam. Eles planejavam uma viagem para o Algarve, para reconectar, mas o passado os perseguia. Em uma praia em Faro, sob sol morno, eles discutiram futuro, casamento. Filhos. João hesitava, traumatizado. De volta, uma reviravolta, António, pressionado por Maria, procurou um padre progressista. O padre, jovem e aberto, explicou, a igreja evolui. Amor é amor. António lutava internamente, anos de doutrina versus amor paternal. Ele sonhava com João criança, e acordava chorando. João, escrevendo um livro sobre sua história, expunha vulnerabilidades. Editores interessados, mas ele temia mais exposição. Miguel incentivava, sua voz importa. Mas uma noite, após ler rascunhos, Miguel questionou, eu sou só o namorado nessa narrativa. João percebeu o egoísmo, focar em si, negligenciando Miguel. A traição veio de dentro, João, estressado, encontrou o estranho do bar novamente. Não passou de um beijo impulsivo, mas culpa o consumiu. Ele confessou a Miguel, que, ferido, gritou, você me traiu como traiu sua família. Miguel saiu, deixando João destruído. Sozinho, ele questionava, era ele incapaz de amor saudável. Maria soube e visitou, filho, erros acontecem. Perdoe-se. Ela revelava, eu traí seu pai uma vez, jovem. Sobrevivemos. João, surpreso, via paralelos, ciclos de dor familiar. António, sabendo da separação via Maria, sentiu um estranho remorso. Talvez eu tenha causado isso. Ele ligou para João pela primeira vez em meses, precisamos falar. No café onde tudo começara, eles se sentaram. António, eu errei. Chamei você de fardo, mas o fardo era meu preconceito. João chorou, por que demorou tanto? António, medo de mudar. A conversa durou horas, desenterrando mágoas. António admitiu influências sociais, amigos conservadores, igreja tradicional. João explicou sua jornada, descoberta, amor por Miguel. Pela primeira vez, António ouviu sem julgar. Eu aceito você, filho. Mas a casa. Dói. João, eu devolvo parte do dinheiro. Um acordo, ajuda financeira para um novo lar. Miguel, ao saber, hesitou em voltar. Em uma carta, João pediu perdão. Eu te traí porque estava perdido. Mas você é a minha âncora. Miguel respondeu, preciso de tempo. João respeitou, focando em si, voluntariado em ONGs LGBT, ajudando jovens. Maria e António reaproximavam-se, terapia familiar sugerida. Em uma sessão, todos se reuniram, João, pais, Miguel ausente. Lágrimas, acusações, mas progresso. António pediu desculpas formais, você não é um fardo. É meu orgulho. João perdoou, mas cicatrizes permaneciam. Altatrão, Miguel retornou, perdoando. Vamos devagar. Eles se mudaram para Porto, novo começo. Mas sombras pairavam, sociedade ainda julgava, e João questionava escolhas passadas. No lançamento do livro de João, família presente. António, orgulhoso, aplaudiu. Mas um crítico conservador atacou, história de vingança disfarçada de drama. João defendeu, é sobre crescimento.
Em Porto, sob as luzes da Ribeira, João e Miguel reconstruíam. O livro vendera bem, inspirando debates sobre famílias LGBT em Portugal. João palestrava em universidades, compartilhando: dor leva a escolhas controversas, mas também a despertar. Miguel, na galeria, pintava retratos do casal, simbolizando resiliência. António e Maria, com ajuda financeira, compraram uma casa modesta em Sintra. António juntou-se a um grupo de pais de filhos gays, evoluindo. Maria orgulhava-se: nós mudamos. Mas visitas eram tensas, conversas sobre netos evitadas, tradições questionadas. João refletia: a venda da casa fora o catalisador. Sem ela, estariam no mesmo ciclo. Ele e Miguel casaram em uma cerimônia simples no Douro, pais presentes. António, emocionado, brindou ao amor. Mas internamente, João duvidava: perdoar era esquecer. Anos passaram. João, aos 30, adotou uma criança com Miguel, desafiando normas. Família apoiava, mas sociedade murmurava. António, avô, brincava com o neto, mas velhos preconceitos surgiam ocasionalmente. Em uma reunião familiar em Lisboa, tensões ressurgiram, discussão sobre a educação da criança. António sugeriu valores tradicionais, João rebateu. Maria mediou, mas o ciclo ameaçava repetir. João, escrevendo uma sequência do livro, questionava: escolhas certas existiam. Ele via o pai envelhecido, frágil, e sentia compaixão misturada à raiva residual. No final, em uma caminhada pelo Tejo, João perguntou a Miguel: valeu a pena? Miguel: sim, porque nos tornamos melhores. Mas a história terminava em aberto, com João refletindo sobre o preço da autenticidade. Foi certo João vender a casa para forçar a mudança, ou isso o tornou tão culpado quanto os preconceitos que combatia?